Hakunyaisoho Musorua naikiku na hamunku. Bem, amados, venho aqui mais uma vez fazer esse vídeo para mostrar, né, algo que ficou para trás sobre a questão ali quando eu fiz o vídeo dos dias dos finados. O que acontece? Eu estava lendo muitos versículos das Escrituras e um dos versículos que se encontra no Evangelho, do capítulo 5 e do versículo 24, ele diz assim, ó: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí o versículo, entendeu? 25, ele completa dizendo assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, assim, logo no início, a pergunta é: mortos pode ouvir a voz de alguém? Né? Essa é a pergunta que vem logo na nossa mente natural, né? Na nossa mente, assim, física. Ué, mortos pode ouvir a voz de alguém? Então, algumas, né, situações que nós lemos na Escritura, ela vem como um sentido de metáfora, né? Que é a figura de linguagem responsável por fazer comparações implícitas, ou seja, a designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade. Então vamos lá. Qual é a metáfora aqui? A metáfora é essa. Quando diz que os mortos, né, os mortos ouvirão, né, a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, para você se ouvir alguma coisa, você tem que estar o quê? Vivo. Para você poder escutar algo dentro da centralização humana, você tem que estar respirando, com audição, com visão e com consciência. Para você entender que alguém está o quê? Te chamando. Então a gente começa a ver que essa metáfora é feita para designar que mesmo nós estamos vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente. Estamos mortos espiritualmente. Mesmo estando vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque a Escritura, ela diz no versículo 24 o quê? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, está usando uma linguagem, né, aí da qual eu falei, de figura, né, para fazer comparações, porque na verdade nós sabemos que nós um dia iremos sair desse tabernáculo, desse corpo, e descer às partes mais fundas da terra. E é aí que está a interpretação. Quando fala que passou da morte para a vida, está dizendo que após a morte segue o quê? Uma vida.
segue-se uma nova experiência de vivência com Deus. Porque Deus ele diz que aquele que não crê já está condenado. Ou seja, após a morte, segue-se um juízo, como diz em Hebreus 9:27. Você pode reparar que as comparações subjetivas, né, de duplo sentido, elas têm suas, né, frações de resposta e de significado. Jesus, quando fala isto para aquele povo, ele estava designando a sua natureza espiritual para com Deus. A sua outra natureza, que é a natureza humana é uma e natureza espiritual é outra. Quando ele diz, vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ou seja, Jesus, ele é o Filho de Deus e ele se declarava ali Filho de Deus. E ele estava dizendo, implicitamente assim, sabe? Os que ouvissem a sua voz ali, a sua palavra, os seus conselhos, e crescem, eles iam sair de um estado de morte espiritual e iria para um lado de vida espiritual, mediante a sua palavra, mediante o seu nome. Porque uma vez que a pessoa ela ouve, né, a palavra de Deus, porque ele diz assim, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, a maneira mais fácil de a gente entender esse negócio de ser uma nova criatura e de ser diferente é pela palavra. Que você sai de um estado de morte, né, de morte espiritual para com Deus e vive uma vida agora espiritual com Deus na realidade da essência da palavra dele. Porque a palavra dele que é a razão de nós estarmos hoje existindo e vivendo e crendo no amanhã. Porque a metáfora, quando ela usa essas figuras de morte e de vida, ela está dizendo de dois sentidos diferentes. Um sentido que vai te trazer alegria, um sentido que vai te trazer tristeza. Quando usa o duplo sentido, vida eterna, está dizendo a vida normal do ser humano e a eternidade com Deus. Para conseguir entender a eternidade de Deus, primeiro tem que se crer nas palavras de Jesus. Tem que se crer, sabe, naquilo que ele um dia deixou aqui ortogado, escrito, afirmado na Escritura. Eu vou deixar essa palavra, sabe, para você interpretar da sua maneira aí, para você entender do seu jeito, mas não diminuindo o que? As Escrituras. A Escritura diz que os mortos ouvirão a voz de Deus. E os que ouvirem o que? Viverão. Você está morto ou você está vivo nesse mundo? Você tem que estar vivo pela palavra de Deus, pelo meio da fé em seu nome. Então, uma vez que você entrega, né, o seu caminho e a sua vida a Ele, você se faz uma nova criatura, você se faz uma nova pessoa, uma nova realidade de vida neste mundo. Porque dentro do nosso sentido natural, mortos não houve. Mortos já partiram, está aí na eternidade. Quem ouve somos nós que estamos vivendo com audição, com visão, com intelectualidade. Mas espiritualmente, podemos estar o quê? Morto para Deus. É isso que a palavra quer dizer para você. Nasça de novo, como ele falou para Nicodemos.
porque o que não nascer da água e do sangue não pode ver o reino dos céus, nem chegar nele, né? Então, essa é a palavra que eu deixo para você aí, tá? E que na paz de Deus, que Deus venha abençoar tua vida e a tua família. Kunya isoho, musorua naiki kuna hamunku.